primeira vista, as unidades do Sesc São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. O que teriam todos esses locais em comum? A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Desde criança venho aqui pro Sesc, sempre gostei de interagir com isso, né? Bolinha de gude, barro, pega-pega, correr no meio do campo, do mato, né? É isso que eu quero trazer para minha filha. É que ela tenha um espaço que ela possa brincar. Eu acho que é isso que é legal o Sesc trazer, né? Ele vem trazer essa união. Isso me inspira muito, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor. Que eu já me cuidava antes, um pouquinho assim, né? Mas agora já mudou, tipo, alimentação, exercício, né? Agora eu saio mais um pouco. O Sesc é bom porque aqui é tudo planejado para ficar junto. E para tudo ficar junto, é preciso pensar a cultura e a educação como conceitos amplos e integrados, imprescindíveis como preparação para uma vida de melhor qualidade. Com uma trajetória de mais de 7 décadas, o Sesc vem expandindo suas unidades e desenvolvendo programas inovadores que contribuem para a melhoria do bem-estar das famílias de empregados do comércio de bens e serviços e do turismo. Os benefícios se estendem a toda a sociedade, porque as unidades se caracterizam como espaços de convivência criativa e democrática, sempre abertas ao público geral. Onde o Sesc entra, você começa a mudar. Você faz uma coisa boa, a cidade começa a mudar. O Sesc tem um programa inovador que não existe em outras áreas do mundo, que é integrar as atividades do esporte com a saúde, com as atividades culturais, com o lazer, e um lazer criativo onde as pessoas se fazem, se formam, etc. There are other places that have athletics and they have something for older people. So they're organizations, but then I've never encountered something like Sesc that has that type of penetration into the neighborhood and also something cultural to nourish people's soul. O Sesc é uma das mais importantes instituições nesse país de produção de saúde mental coletiva. O acesso aos programas se expande com as ações virtuais, em conteúdos diversos na plataforma digital e no Sesc TV, além das obras do selo Sesc e das edições Sesc. Nosso trabalho é reinventar constantemente as estratégias de promoção do bem-estar social. O futuro já está em construção. Os novos espaços físicos e virtuais são projetos que abarcam uma sociedade mais diversa, inclusiva e solidária. Olá, gente. Meu nome é Afonso Borges. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo essa live. Vamos iniciar uma conversa dentro do ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond, um ciclo que é patrocinado pelo Sesc São Paulo, em parceria com o Instituto Cultural Vale, a Prefeitura de Itabira, também é um apoio da União Brasileira de Escritores. Nosso convidado para dar sequência a essa fala é ninguém menos que José Miguel Wisnik. Muito bom dia ou boa tarde, José Miguel? Boa tarde, né, para nós, nesse momento, por enquanto, mas também boa noite, bom dia, né? Bem, gente, a nossa ideia é o seguinte:
Carlos Drummond de Andrade é um ser humano que desde pequeno, outro dia eu estava lendo a primeira carta de 1924, outubro de 24, que ele mandou para Mário de Andrade. Ele escreve. Ele chega ao requinte de, como me contou outro dia o Humberto Werneck, que é o biógrafo dele, de durante uma troca de correspondências, ele fazer uma outra anotação, como se fosse um memorial, dizendo o seguinte: conversei com Zé Miguel Wisnik sobre isso. Manda a carta. Então, quando ele voltar a carta, ele já sabe o que que ele tinha falado no anterior, óbvio, porque ele não tinha a carta que ele já tinha mandado. Então, ele tem até esse requinte. E, durante os anos, a troca de correspondência entre os autores, e não só Drummond, Manuel Bandeira, Pedro Navas, Ciro dos Anjos, aos tragédios da Tarde, tanta gente, transformou-se no que eu inventei de brincadeira, no verdadeiro Google. Por quê? Porque durante essa troca de correspondências, um contava para o outro o que não sabia, o que não saberia, o que gostaria de saber. E era de uma profunda franqueza entre eles, ingrediente importante para isso. Então, enfim, esse é um início de conversa. Passa um pouco agora a palavra para o Zé Miguel, sempre dizendo que, fazendo de início essa pergunta, né? Zé, o que que representou a troca de correspondências na vida desses autores? Muito boa tarde. Boa tarde, então, Afonso, você, a, a toda a gente, né? Todas e todos que nos assistem, que prazer estar aqui, reatar sempre essa conversa, né? Sempre papos, né? Dentro Através, do Fita Vida dessa vez, né? Pela terceira vez. exatamente, através dos tempos. E então a troca de cartas, né, é uma coisa de um mundo praticamente perdido para nós que não se tem mais noção, né, até as gerações mais novas e tal, do que isso significa, do que isso representou, né? O, o Mário de Andrade e o Drummond, eles se conheceram e passaram uma correspondência que durou a vida inteira, né? Que está nesse livro, A Lição do Amigo, né? E praticamente eles atravessaram o crescimento de Drummond se fez uma conversa com este escritor mais velho do que ele, que passou logo a ser um mentor, né? Mas eles discutiam o que estavam fazendo, né? Os cadernos de poesia, primeiro, antes dele publicar livro, né? Alguma poesia. Então, mandava esse caderno para o Mário, e o Mário comentava em detalhes, né? O que ele tinha lido ali, né? O Drummond ia falando, e assim também com a conversa epistolar do Mário com Bandeira, uma coisa que acompanhava a obra e a vida, porque é o lugar de sinceridade, como você falou, de uma sinceridade sempre no limite da franqueza quando necessária, né? Então, essa também é uma coisa, talvez, que a gente tenha se desacostumado na vida intelectual, né? Que haja o debate de ideias seja a coisa mais normal e enriquecedora, né? Que todo processo de criação, processo de reflexão, envolve troca com outros, em que você admite, você precisa de outras perspectivas, de outros pontos de vista, né? Então, essa é uma coisa que nessa altura, né, o próprio debate intelectual público permitia, porque você punha fazer uma resenha do outro, você colocava pontos de discordância, né, via pontos altos e pontos fracos, né, em obras publicadas. Hoje em dia, isso também ficou praticamente inviável, porque, como há uma espécie de luta de morte para estar no mercado das imagens, e cada um tem que ser o empresário de si mesmo, isso, né? Alguém colocar dúvidas sobre o outro parece, então, abrir um confronto, né?
E isso aqui eu acho importante a gente entender nessa questão que você está levantando, a ideia, o quanto um período tão rico da literatura brasileira se alimentou da troca de cartas, que é o lugar onde passa uma espécie de canal em que a vida pública e a vida pessoal, a vida particular, a vida privada passa por uma espécie de decantação, porque você conta para o outro, você troca ideias sobre o que você está fazendo, mas também conta o que você está vivendo. Então, tem as confidências, que são, quer dizer, é um lugar muito importante da confidência, que também é um valor, né? Também as fofocas literárias, né? O que está acontecendo, esse lugar entre o público e o privado, que você comenta com o outro brigas de poder ou pessoais que estão em jogo e tal. E isto, quer dizer, é triado, né, por esse diálogo, esse longo diálogo, e isso resulta numa coisa que depois vira uma obra póstuma, né? O livro aqui, ó, de correspondência de Mário e Bandeira, né, a correspondência de um para outro, recíproca, é um catatal, né, que é uma história de vida, né? E, e que eu acho que quando a gente vai lendo, vê isso. Tem momentos em que o Mário diz para o Bandeira que escreveu sobre o livro deles, os primeiros livros de poesia do Bandeira, e que ele ele confessa na carta que se sente arrependido porque ele economizou muito nos elogios, porque achava que não devia elogiar o amigo, que era mais importante fazer a crítica, veja você. E que isso era quase uma questão de honra, assim. E que quando ele falou, até, ele comenta na carta, quando falou para o Bandeira que tinha escrito sobre Bandeira, o Bandeira reagiu com certa rispidez, ele diz, porque parecia que ele estava escrevendo sobre o Bandeira, porque o Bandeira, em cartas, tinha dito a ele que gostava muito da poesia do Mário, de poemas, em suma. E como ele manifestou admiração pela poesia do Mário, que o Mário escrevesse sobre ele poderia parecer, entre os dois, que era uma espécie de troca de favores, de elogios, de veleidades. E o Bandeira não queria isso, queria deixar claro que ele não queria elogios, né? Daí que o Mário, de fato, escreve e não faz elogios, porque o outro poderia não gostar. Olha, veja isso, né? Olha todo mundo, olha aí Afonso, né? Mas depois na carta ele diz, não, o elogio que eu fizesse seria inteiramente autêntico, seria sincero, não seria uma amabilidade, né? E eu, né, coloquei meus comentários como deveria fazer, mas poupei demais de expressar o que eu sinto, né, pela força dessa poesia. Assim, tá. Então, esse é um ponto curioso, não é, Afonso? Que mostra bem esse jogo. Assim. Quando o Mário manda o Macunaíma para o Bandeira, quando ele escreve uma série de comentários, o que ele gostou e o que ele não gostou, e ele descasca vários aspectos de Macunaíma. Vale a pena a gente dar Ah, uma... fala aí, porque e não só esse ponto de camaradagem crítica que eles tinham entre eles, né? Mas tinha também a coisa do levar até a certa medida exagerada. Eu já li textos de um para o outro, de Mário, por exemplo, para Bandeira, onde a franqueza ia a ponto que até é uma coisa que eu queria levantar aqui. Dificilmente, se nós dois estivéssemos presentes, olhando um para o outro, tendo lido o que deveríamos ler, nós falaríamos de frente um para o outro. Eu acho que tem essa coisa da ausência da presença física também, que transportada para o texto, te dá uma coragem, talvez a palavra seja coragem, não sei, de falar coisas que você não falaria presencialmente, né? Talvez, viu, Afonso, eu acho que é certo isso, porque a carta permite, né? É. Ela é íntima, mas ela está permeada pela distância, né? O próprio Bandeira diz que o Mário era muito efusivo e assim em cartas ele parecia muito entregue,
E na real do encontro parecia frio, diante daquele Mário que o Bandeira conhecia das cartas, né? De certo modo, confirmando isso que você disse, né? Mas olha aqui, ó, quer uns pedacinhos aqui dessa carta? Aqui, por favor. Então, Mário, Macunaíma chegou e eu gostei dele. Eu estava de pé atrás com o herói. Você deve ter notado que quando você me falava nele, eu não mostrava lá muito entusiasmo. Me parecia que você estava preparando uma bruta caceteação em cima da gente. Me explico. Você me dizia que era uma história escrita sobre lendas do Amazonas. Ora, quase todas essas lendas me aporrinham. É um defeito, eu luto para me mandar, mas qual? Bem entendido, não são todas que me empurrinham, são principalmente as que explicam a origem das coisas. Por que é que cai o orvalho de manhãzinha, ela vem uma historiada comprida com os nomes filhos da puta pelo meio. Né? Sei da importância de tudo isso, mas me aporrinha, como dizia Macunaíma. Agora, as sacanagens, as histórias de bicho, etc., isso é comigo. Comecei a ler e a gostar. E aí os 2 primeiros capítulos do Menino são excelentes e tal, né? Então ele fala que o começo ele logo embarca, depois ele acha melhor o Macunaíma criança do que o Macunaíma adulto, que já não é tão bom quanto o primeiro, né? E ele diz aqui, tome nota de alguma coisa para a gente conversar quando se encontrar. Agora tem uma coisa francamente ruim. O ruim é a epístola às Amazonas, né? Para usar aqui outra vez a palavra epístola, porque justamente Macunaíma escreve a carta para as Icamiabas, né? Em linguagem toda bacharelesca, oratória, né? Que é porque ele agora virou um ser urbano, etc. Então, o Bandeira diz: não percebi sua intenção escrevendo em arremedo de clássico. Aquilo está de uma paulificação horrorosa. Paulificação é sacal, né? E assim vai. Depois da sátira, uma sacanagem muito esborrachada, né? Sinto a necessidade de fazer Macunaíma contar as sacanagens com as polacas, mas ele devia falar em linguagem de imperador do folclore brasileiro, não sei o que e tal. E, em suma, assim vai dizendo e diz que no conjunto achou a história muito gostosa, o verbo brincar está um brinco, né? Aquilo de dizer que, em suma, transar é brincar, e aquela repetição é um achado, agora estão se rindo um para o outro. E, em suma, ele vai, aqui nessas amostras que eu dei, quer dizer, ele se permite tanto gostar muito quanto achar, achar mal feito, sem sentido, né? Coisa que hoje em dia tá reconhecido que é que aquele capítulo da Carta das Icamiabas, né? É uma paródia de em suma, já foi altamente elogiado pela crítica, mas aqui estava nesse estado, esse momento em que o livro está em pleno fazer, ele não é ainda Macunaíma, né? Ele é esse espécie de rascunho de alguma coisa. Depois o Mário escreve de volta, comenta os comentários do Bandeira e faz aceita certas observações, resolve mudar coisas, mas ao mesmo tempo se defende em outros lados, enfim. Tudo isso é um breve exemplo, né, assim, bem num ponto representativo, né, dessa conversa literária que está ali. Mas Eles mudavam? Você sentiu que impactava bastante para mudar? Sim, exatamente. Essas obras estavam em progresso, como se diz, obras em processo, né? Então, muito da poesia do Mário, a poesia do Drummond, passa por mudanças, né? E com Bandeira em função disso. Então, tem muita conversa literária envolvida nisso, né? Agora, do ponto de vista pessoal, Afonso, tem coisas aqui que são interessantes. Por exemplo, a fofoca e a contrafofoca, né?
Por exemplo, quando Bandeira e Mário conversam sobre Villa-Lobos, Villa-Lobos era um problema para eles, porque era, evidentemente, um cara genial que tinha surgido na cena musical, cultural brasileira. Mas era um sujeito que era, ao mesmo tempo, na vida real, com traços de cabotinice, assim, de cabotinismo genial, ao mesmo tempo que vivia falando ideias, e tudo era grande parte era um besterol. Então, como um gênio falando besteiras, né? Como enquadrar isso? Que tamanho dá para isso? Como lidar com isso? Então, esse é um assunto que aparece nas cartas, muitas vezes volta, várias situações com Villa-Lobos, que vale a pena até a gente ver algumas. E outras sobre a relação Mário e Oswald, porque o Oswald sacaneava o Mário, já cartas de 24, de 25, né? E então, mas o Bandeira diz coisas interessantes. Aqui é a contrafofoca, porque muita gente dizia, né? Chega desse Oswald, esse cara tem que ser posto para fora, não sei o que lá. E o Bandeira, ao mesmo tempo, dizia, não, tem uma verdade no Oswald, né? Que é importante que você entenda. Eu acho isso maravilhoso na carta do Bandeira, viu, Afonso, que ele Ah, diz assim, sei que amigo, amigo, né? Isto é, podendo brigar, amigo só um conceito brasileiro, isto é, podendo brigar, dizer desaforo e não zangar, sobretudo não guardar nada. Essa é uma regra do amigo, né? Segundo o Bandeira dizendo, não guardar nada, né? Pode dizer, pode desaforar, né? Pode zangar eventualmente, mas não guardar, e a amizade atravessa tudo isso, né? Mas ele diz assim: se te afastaste do Oswald por causa dos outros, fizeste mal. Tenho ouvido coisas tremendas contra o caráter do Oswald. É possível, inclino-me a crer que sejam verdade. Mas Oswald tem uma perigosa e deliciosa ingenuidade nos olhos. Dá-me a impressão de uma criança pervertida. Acredito mais na amizade dele para contigo do que na dos outros. Os outros temem-te. E aí ele conselho diz, de pai, não é não? pois conceito de pai, exatamente. Conselho de pai, conselho. Eu falei o quê? Não, você falou conceito. Ah, exato, conselho. O Bandeira é o mais velho, né, nessa hora, né, que diz para o Mário essas coisas. Ele desanca aqui o Graça Aranha. Diz que o Graça Aranha é um bajulador de medíocres, né? É alguém que está querendo se cercar, fazer a própria glória, pintar o próprio perfil. E que o Oswald é outra coisa, né? Então, há quem queira pôr o Oswald de lado, né? Mas o Oswald é um batalhador de primeira hora do modernismo, tem um valor nele, um valor literário que não pode ser esquecido. Além disso, que ele é um ser, que é isso que o Bandeira está dizendo, perverso polimorfo, como dizia Freud da criança, né? A criança é perverso polimorfa, porque ele está dizendo tem os olhinhos perversos e infantis, né? Com seus olhinhos infantis. Eu interpreto isso, Afonso, como uma coisa do tipo: Oswald transformava o tabu em totem, que é o que ele mesmo diz que é preciso fazer. O que é o tabu? É aquilo que não se fala, aquilo que não se diz, aquilo que só se diz pelas costas, etc. O Oswald vem e diz na frente de todo mundo. Então, que é justamente transformar aquilo que é tabu em uma coisa que vem, de repente, a olhos nus para frente de todo mundo, né? Os analistas dizem que quando você fala sobre o tabu some, né? Pois é, exatamente. Você transforma o tabu em totem, você sacraliza o tabu de uma maneira profanadora. Você profana aqueles segredinhos
coletivos, né, que ficam ali recalcáveis, ou para usar uma palavra do Mário, sequestrados, né, e pega esse sequestro e isso libera a público, né? E depois com esses olhinhos infantis de quem parece que não fez nada, entende? Então, é isso, eu acho que isso é bom para entender o Oswald a essa altura, né? Deixa eu Tal. só te dar uma interrompida no raciocínio, mas não perde não, por favor. É que é interessante a gente pensar sobre o tempo nessa hora, né? Porque a mecânica, eu sei disso porque eu convivi muito com o Francisco Iglesias. E o Iglesias dava ali suas 16 horas, 17 horas, e falava, tem que voltar para casa. Eu falei, por quê? Porque eu tenho que responder ao Otto. Eles passaram muito tempo trocando correspondências diárias. Nesse campo, eu fico pensando assim, eu queria a sua opinião, de que eles internamente estavam não só elaborando o tempo interno de resposta, mas também o tempo físico, que é escrever, botar no correio, na carta, entregar e calcular o tempo que receberia e o tempo que voltaria, não é? É, pois é interessante isso, porque é todo um jogo com o tempo que hoje, numa época da instantaneidade, a gente tem, não tem ideia do que é. Eu mando um WhatsApp para você, você está ali, parece que 24 horas por dia, recebendo, já reagindo antes de chegar o WhatsApp, você já, né, Afonso, você já respondeu, já levou para frente. E enquanto que nesse negócio você está em permanente conversa com o outro, o seu correspondente de vida, né? Você está correspondendo com ele à distância, manda a carta, como você falou, calcula o tempo que leva. E tem cartas aqui do Mário que ele fica desesperado porque o Bandeira não acusou recebimento. E isso cria ansiedade, porque não sabe se recebeu, se a carta extraviou, se não gostou, né? O que aconteceu e tal. Então tem toda uma Aqui. administração do A tempo. primeira carta que Drummond trocou com o Mário fala isso. Já começava a desesperar da minha resposta? Ele pergunta, já começava a desesperar da minha resposta? Exatamente. É esse o ponto, né? Esse é um assunto que volta, né? Mas que certamente é isso como você falou, né? Iglesias com o Otto, né? É, Mário com Bandeira, né? Ou com Drummond é um interlocutor de vida, né? Portanto, está todo o tempo o que você está vivendo, você está conversando com esse outro, e a conversa é mediada, ela tem um delay enorme, né? Desse vai e vem, dessa ausência e tal, mas Eu te interrompi, mas me interessa também esse campo pessoal. Eu isso. também Outra- eu li, eles falam, nós estamos aqui falando sobre assuntos de qualidade literária, etc., mas eles também se abriam como poucos nos textos, né? Abriam coisas pessoais deles, né? Exato. Então, eu gostaria de retomar nesse ponto, porque vale a pena exatamente. Ainda sobre Oswald, num outro momento, lá, meses depois, o Bandeira volta a esse assunto e diz essa preciosidade. E diz assim: do Oswald, só há dois meios de se defender. Ou fazer mais blague, mais intriga do que ele, ou então afastar-se. Ambas as coisas muito difíceis, porque, porque não é possível, né, fazer mais blague do que ele, não dá para competir com ele, né? Mas e também, e nem afastar, porque diz assim, por quê? Aí diz o Bandeira, que sujeito engraçado, que sujeito cínico, que filho da puta gostoso. Eu Peraí, só um minutinho. Filho da puta gostoso? Qual a data dessa carta? Só por curiosidade. é, Ou mais ou menos. 1926. Outro dia eu falei com a minha filha que ela não podia falar filha da... Pode falar isso aqui não. Aqui não. Pois é.
Que filho da puta gostoso. Né? E ele diz isso, eu acho uma graça enorme nos sofreres que Oswald te dá. Né? Oswald não se toma a sério, Oswald goza-se. Né? Eu acho que, confirmando um pouco aquilo que eu estava dizendo, quer dizer, o modo do Oswald levar adiante esse negócio de sacanear, trazendo a público aquilo que... Né? Agora, a verdade, Afonso, é que a gente acompanha do processo, quando chega 28, 29, a luta, não só intelectual, mas política, ideológica, se torna muito acirrada, né? E aí as coisas passam desse ponto a que o Bandeira se referia, né? Inclusive porque na revista de antropofagia o Oswald escreve, faz coisas, xistes, né, com o Mário que são aí impossíveis, quer dizer, Imperdoáveis, eu acho imperdoáveis. Incorretos até, se a gente pensar em termos atuais, incorretos até onde pode ser. Chama de Misma Cunaíma, boneca de piche. Não, estava aqui pegando a revista, que eu tenho essa primeira edição. Da revista de antropofagia. Exatamente. E aí o Mário rompe com o Oswald, né? Não mais se falam. Pergunta, eles trocavam cartas? Hã? Acho que na presença física não troca carta, né? Era ali de São Paulo, né? Então da mesma cidade e tal. Mas depois é uma amizade que eu acho que é uma relação amorosa fortíssima, Mário e Oswald. E que tem o Antônio Cândido conta que quando o Oswald leu a notícia da morte do Mário, né, num jornal vindo, sabe de onde? De Araxá, para São Paulo. A sua Araxá, né? Araxá do Fli Araxá, né? Ele frequentava essa Será que era depois de 40? Quando foi que o Mário morreu mesmo? 45. Ah, então o Grande Hotel já existia. Exato. Então, ele frequentando aquele grande hotel, ele voltando para São Paulo, ele lê o jornal e diz que ele cai em choro convulsivo. Né? É isso que a esposa do Oswald contou para o Antônio Cândido. E o Oswald sempre afirmou que a maior obra da antropofagia é o Macunaíma, e ele encarregou o Antônio Cândido de dizer isto por ele, né? De deixar claro isso. Então, você vê que a própria complexidade, né, dessas relações, né, não passam por esse negócio de bem e mal que dominou tudo, né? Na verdade, é uma relação em que houve um afastamento, né? E, ao mesmo tempo, há uma relação de admiração amorosa, intelectual, que está posta aí, né? Outro tema pessoal importante, Afonso, que está na correspondência do Mário com Bandeira, é a famosa questão da homossexualidade do Mário, né? Que fez com que essa carta fosse sequestrada da correspondência, né? Fosse os editores e tal, criou-se uma tradição de não falar nisso. Era um tempo, né, em que não se falava nisto. Então, a carta ficou fora e depois, há pouco tempo, ela foi trazida a público. O que se esperava dessa carta é que ela fosse uma espécie de publicização, uma fulanização da vida erótica, homoerótica do Mário. Mas aí, quando se foi ler a carta, a carta, na verdade, não tem nada disso. O que a carta diz é justamente o Mário diz ao Bandeira e, em suma, sabe que fala-se muito da suposta homossexualidade dele, ou da homossexualidade, e ele fala: qual a razão que eu tenho para
falar disso, ou conversar com outros. Ele diz assim: com você, você já me entenderia e eu não preciso falar. Né? Para outros, eles nunca entenderiam e, portanto, não adianta falar. Né? Então, é como se ele fizesse um depoimento ali sobre a, a descrição amorosa como sendo um valor num tempo de miséria sexual pública, ou seja, um tempo onde, na verdade, não há abertura para a verdade, né, do desejo. Então, ele não vê por que falar disso. Ele sabe, ao mesmo tempo, ele diz na carta, e a carta é interessante por isso, que todas essas coisas, ele sabe que ele irradia, que ele transparece, que o corpo não é burro, ou o corpo é burro no sentido de que o corpo diz, né, as coisas, diga ele ou não, né? Mas isto ele se acostumou a, vamos dizer, viver com a dimensão íntima e a dimensão pública, porque afinal ele é uma pessoa pública, né, que, no entanto, cuja vida erótica, a vida amorosa fica recolhida, né? Mesmo assim, há poemas do Mário em que ele fala disso. Tem, inclusive, um poema em que ele dizia dos amores da vida dele, de 4 amores. Não estou achando isso agora. Mas o próprio Bandeira aconselhou a ele não dizer, porque ele dizia o segundo amor, ele dizia que era uma relação com um homem. E o Bandeira aconselhou-o a colocar em linguagem poética e enigmática, e não em linguagem direta. Né? Mas isso numa carta. Numa carta que não veio a público. Né? Mas e como você ficou sabendo dessa história? Agora eu estou curioso, se não foi por carta. Algum livro que consta isso? Eu estou um pouco perdido aqui nas minhas anotações. Eu acho que são os editores das cartas que rastrearam o fato de que a carta não foi publicada. Ah, entendi. Então, que isso não se deu por uma evitação, que não foi nem o próprio Mário que decidiu, mas as edições, os herdeiros, né, mantiveram essa coisa, mas por ocasião do poema, eu imagino que foi por carta. Sem dúvida. Isso não tenho a mínima dúvida. Pessoalmente, inclusive, como eu disse, eu duvido que ele falaria. Não falaria, porque pessoalmente, não é? Esta intimidade o Mário não transparecia pessoalmente. Né? Esse é outro assunto legal também, né? Que é a mágica de composição do texto, não só do ponto de vista quando você está escrevendo e consegue elaborar um pensamento como eu aqui, que fica atrapalhando você toda hora. Se você estivesse escrevendo uma carta para mim, você conseguiria estabelecer um ponto de início, meio e fim do seu raciocínio. Isso é importante também. Nem sempre, às vezes, o contato físico e a conversa, né, deixa isso acontecer. A conversa é muito mais entremeada, muito mais acidentada, né? Enquanto que a Isso carta que eu tenho defendido é que existe ali, entre os autores, não estou falando só de Drummond, uma obra no sentido estrito da palavra obra, né? Paralela às suas próprias obras, no conceito das cartas. Tem ali. Acontece que as cartas. Isso é uma boa pergunta. Você considera as cartas um estilo literário, digamos assim, digno de ser registrado, estudado e lido? É um gênero literário, Um né? gênero literário? Gênero literário. Meio deixado para o escanteio, né? Depende, né? Eu acho que nem tanto. Há grandes especialistas, né? É um campo de pesquisa
da universidade, é que o Marco Antônio de Moraes, aqui da USP, por exemplo, que organizou esse volume, é um grande especialista em correspondência. Eu diria que tem também uma teorização sobre o sentido literário das cartas, né? Como cartas, por exemplo, entram em romances, como é que às vezes personagens escrevem cartas, né? Ou livros de ficção que são escritos em forma epistolar. Então, a carta é um grande gênero, sim, né? Eu acho que não, ele não está, pela sua própria natureza, não está no foco em primeiro plano, né? O destino da carta é estar sempre ali como um pano de fundo, né? E, e ele vai, eu acho que eles escrevem ao mesmo tempo que é uma coisa muito presente de coisas que estão sendo vividas aqui no momento, mas de olho no futuro e na posteridade, né? Porque Ah, isso é interessante. Eu acho que eles tinham o sentido da questão da posteridade, viu? é, porque todas guardadas, né, uma por uma e tal, fazendo livro, estão escrevendo um livro cada um, né, um livro Será que conjunto. eles sabiam que no futuro seriam lidos ali? Ah, ninguém é bobo, né? Nesse sentido aí. Eles sabem, quer dizer, o Mário fala como um escritor, porque havia muito mais do que hoje, né, no sentido da importância pública da literatura, da figura do escritor como uma figura fundamental na vida nacional, né? Isto esboroou muito, né? O próprio sistema literário ele se desagregou porque com o avanço das comunicações de massa e em rede e tudo mais, num país que tem uma média letrada baixa, uma média baixa de letramento. O Brasil tem uma grande literatura, uma grande crítica, um, um, tem uma vida literária forte e um letramento baixo, né? Nós, professores, sabemos disso, e você que fez de sua vida um trabalho, por isso você sabe disso, talvez mais do que ninguém, não é? Que é o papo, né? Como sendo o canal pelo qual vai se segurando as pontas, né? A literatura no Brasil ela tem que ser segurada pela música popular, né? Pela conversação, pela oralidade, né? Hoje, pelo roteiro de cinema, Em termos de cinema, porque as outros suportes têm que segurar a literatura, né? E a gente trabalhar para que a coisa vá para o livro, né? E então tudo isto tem uma dimensão que se perdeu. O Drummond percebeu isso, percebeu que a publicidade estava roubando o espaço da poesia. Eu acho que a partir da década de 1950, o Drummond foi percebendo o avanço da palavra mercadoria, né? Da palavra mercantilizada e da tomada do mundo pela mercantilização, e quanto o lugar do escritor, que o Drummond assumiu, né? O lugar do escritor que peita, né? Por exemplo, peita o mundo, né? É um poeta do sentimento do mundo, que enfrenta o mundo, porque a poesia, né, ela tem essa dimensão. O Mário, também falando com o Drummond nas cartas, ele fala como aquele que já é um escritor reconhecido, mesmo nos seus anos 20, logo depois o modernismo ainda era cedo para isso, mas ele se sentia o escritor, e o compromisso do escritor, e o papel do escritor na vida pública, né? Então, por isso, voltando ao assunto, né, Afonso, aquela questão que você levantou, pergunta, eu acho que eles sabiam perfeitamente que isso que estão escrevendo é íntimo e é público, né? E isso é obra póstuma. que ano que vem vai fazer 100 anos da visita deles aqui, Pois é, que é um 1920, marco também para ser desse, desse grande encontro. Exatamente. desse campo. Quando você tocou já um pouco no Drummond na questão da mercantilização, e ele soube usar isso na sua linguagem, né?
É curioso, e aí eu volto um pouquinho para a questão do epistolar, que ele falava disso nas suas cartas, nos seus textos de jornal, nos seus contos e nas suas crônicas. É curioso como Drummond soube interpretar esses vários estilos literários sem que ele, resumindo, ele soube controlar os estilos. Tem poeta, escritor que o estilo os controla, não é? É verdade. Tanto que ele é o poeta mais denso e enigmático, né? Uma esfinge poética do claro enigma na poesia brasileira, e é o cronista que fala como homem comum, né? É admirado como cronista do dia a dia, que, né? 30 anos escrevendo 3 vezes por semana. Eu não É, tenho nem referência de quem ficou tanto tempo assim. então, eu acho que isso é bem Drummond, ou seja, consegue ser, né, o mais desafiador poeta para a leitura das muitas camadas de sentido que tem ali, e ao mesmo tempo aquele que tem esse poder direto, né, de comunicação com pessoas comuns, e que foi um grande criador de frases famosas, né, de hitmakers da poesia. É um hitmaker da poesia, né, criou hits, né, vai Carlos ser Gaucho na vida, né, é, Olha, a poema da Pedra do Pedra no Meio Caminho, do os poemas Caminho. mais lembrados em todos os campos. Outro dia, não sei, eu estava vendo que uma pessoa falando, um motorista de caminhão, citando o poema, falando do trânsito, não sei o quê. Eu falei, "Xi, Tem uma que pedra coisa." no meio do caminho. Um motorista de caminhão que certamente leu nenhum livro na vida. É. Então, isso é próprio do Drummond controlando essas coisas todas. Agora, tem um aspecto da correspondência Mário Drummond, viu? Que, do ponto de vista pessoal da relação dos dois, que acho que vale a pena tocar, Afonso, que é um assunto muito pouco tocado, mas é o seguinte: assim como o Bandeira é um mentor, ou pelo menos é o mais velho, né, às vezes o conselheiro do Mário, o Mário é o mentor e conselheiro do Drummond, que é claramente o mais jovem, né, que está se formando, que ainda não publicou, enquanto o outro já está, né, na rua, na praça, né? E então tem cartas que o Mário fala sobre o fato do Drummond sentir a angústia da influência do Mário, né? E ter a sensação de que aquilo que ele está fazendo imita demais o Mário. E o Mário consola ele, dizendo: não, é assim mesmo, tudo que a gente faz, na verdade, se a gente tirar as influências, não fica nada, né? Tudo é, né, uma troca, você pega. Então, ele diz isso, e você, no entanto, está conquistando a sua personalidade e tudo mais. Isso num momento mais inicial da relação entre eles, né, Afonso? Mas aí tem um momento em que há a diferença, que surge a diferença. E aí isso é um ponto, vamos dizer, crucial em toda a amizade, né? Que é atravessar a diferença e aceitar a diferença. O Mário, ele se torna, né, Afonso, nos anos 20, ele se Tentando aqui torna, lembrar as datas, só te interrompendo, tentando achar as diferenças de idade, por curiosidade. O assim, Drummond é fácil, tinha 22. O Mário nasceu quando? em Em 1893. Em 1893, 22, portanto, tinha. Em 24, desculpe, tinha 24 mais 7. 31. Não é 31. isso? Nossa, era um senhor, né? 31 anos falando com um menino de 22, sendo que naquela época a expectativa de vida era 40, 50 anos. Tem É, sentido. é, exatamente. Então ele fala como esse mais velho, e ao mesmo tempo, o Mário dos anos 20, né? Na verdade, o momento que ele vai a Minas e conhece Drummond é quando ele vai se tornar esse grande diretor de ideias na construção de uma ideia de Brasil, que é uma coisa construtiva, para a qual você tem que ter um ânimo positivo.
você tem que ter um entusiasmo afirmativo. E o que ele sente no Drummond é o que o Drummond tem uma veia cética e pessimista, quando não cínica, não é? Quer dizer, é um garoto que duvida desses valores gerais, universais, etc., não é? Que o Mário está incutindo, e aí ele teria que escrever brasileiro para se comprometer com a criação de uma literatura nacional, uma linguagem nacional. O Drummond, na verdade, não vai por aí, né? Ele seguirá ele come pelas bordas, pelas beiradas esse negócio e chega num outro lugar, né? E a poesia dele vai muito, muito, muito mais longe do que a do Mário, né? O Mário não é poeta como Drummond, nem como Bandeira, diria nem como Oswald, que no sentido de que ele é mais irregular como poeta, é uma grande personalidade, né? Cultural, literária, e Macunaíma eu acho também que é um achado, mas, em suma, o Drummond veio ultrapassá-lo nesse sentido, né? Mas munido, Afonso, do seu niilismo, né? E então fica um pouco aquele negócio do otimismo, não digo otimismo, mas uma espécie de tom afirmativo e construtivo do Mário, com o ceticismo do irônico do Drummond, né? E aí isso está nas cartas, num dado momento crucial. E aí você sabe o que o Drummond faz? Ele publica na Revista Verde um poema, que é um poema escandaloso, dedicado ao Mário, e que se chama Convite ao Suicídio. E diz assim: e aí, vamos nos matar? Começa assim: vamos dar o tiro no ouvido? Vamos largar essa vida, esse mundo e tal, comprar. Um gesto, pum, pum, e acabou-se, né? Já estou cansado de tudo e tal, vamos nessa, né? Adeus, minha terra, terra bonita, pintada de verde, com bichos esquisitos e moleques treteiros, abençoada pelo Deus brasileiro das felicidades e descarrilhamentos. Vamos lá, vamos noutra, né? Me ajude a morrer, morre com a gente, irmãozinho. Vamos fazer a grande besteira, rebentar os miolos, ir receber no céu o castigo de nossos amores e o prêmio de nossas devassidões. Que tal? Pelo amor de Deus, você imagina isso? Publicado no estado de Minas em 1924. Acho que matavam ele na rua. Ele publicou na Revista Verde. Porque não é besta, porque a revista Verde podia publicar. Porque aí ele fala, Aqui Cataguases deve ter rido até aqui, ué. Mas lá em Belo Horizonte, se matar, então toma. Pum, pum. Exatamente. Matavam por ele. Mas né? qual foi a reação do Mário com essa maravilha? Terrível. Ele diz assim, numa carta, ele diz, aliás, o convite ao suicídio, positivamente estou numa incapacidade completa de gostar desse poema. Você deve bem de imaginar. Ainda se fosse no tempo em que gritei danças, né, que é um poema assim, vamos dizer, niilista do Mário, né? Então é por impossível que gostasse. Agora já não posso mais. Tanto sarcasmo, ironia, desengano e perversidade juntas. Fiquei assim como quem comeu e não gostou, desiludido. Mas é interessante que isso aí marca um rompimento com ele. Mas não houve rompimento. Não é? O que eu acho é que marca a diferença, e isto permite ao Drummond ser ele. Né? Vamos matar a nossa cumplicidade a toda prova. Né? Vamos cada um ser um. É uma coisa assim. Né? Que é um processo em que... Só por curiosidade, as cartas do Drummond, aqui no livro, terminam em... Só por curiosidade, esse poema é de quando? Você lembra? Pois é. Aqui.
Esse poema, O Mário terminava as cartas para o Drummond escrevendo assim: seu, vírgula, do coração. isso é 1924. Não pode ser 24. Eles Não, começaram a escrever em 24. Começaram a é, trocar cartas não, de... não, não. É 28, desculpe, Ah, 28. tem todo sentido. Tem. 28, eles já trocaram muitas cartas e já estavam tarimbados um no outro, né? Já tinha essa intimidade, mas na verdade para atravessar, né? Porque e depois numa certa outra carta, ele diz em 29, ele diz, ó, eu tentei, né? Eu joguei tudo. Posso ter perdido, mas eu joguei a minha cartada na vida, né? Você vai escondendo o jogo, ele diz, né? Ele está dizendo, o mineiro lá, ele diz assim, você me engambelou, continuou na mesma, deu tempo ao tempo, né? Foi bom, porque hoje você não me esfola mais, não me contunde, eu já não quero mais mudar você. E vem a verdade surpreendente, e nós perseveramos amigos. Não é maravilhoso É isso? maravilhoso. Seguramente uma frase dessa, até essa última, seria um rompimento definitivo, pelo menos hoje. Nunca mais o cara queria ver o outro, né? Pois é. Vai. Isso aqui está bem comentado no livro do John Gladstone, o grande crítico inglês, né, que escreveu sobre Machado e sobre Drummond. Influências e impasses, Drummond e alguns contemporâneos. Então ele fez essa ligação da carta com a revista Verde e tal, e o contexto todo, né? Mas isso é maravilhoso, né? E olha, não é isto é fundamental para entender a relação, profundamente a relação Drummond e Mário, né? Pois é, mas o legal disso, legal, contraditório, estranho ou qualquer outro adjetivo, é que não foi feito pessoalmente. E aí, tá, e voltamos até o início, em certa medida, na magia, ou qualquer outra palavra também que você quiser usar, da troca de correspondências. É, é, Não é? Porque é é, possível isso assim, até confissões que nós nem nos referimos, mas eu estava lembrando de uma carta que o Drummond escreveu para o Antônio Olinto, que eu tenho aqui, essa carta eu comprei, que ele diz o seguinte, ó, aquele concurso que a gente participou, não sei se você recebeu, mas eu não recebi, não. Então, se a pessoa, que dá o nome da pessoa, te convidar para qualquer concurso aí, você ser jurado, você não aceita, não. é. Imagina. Isso aí tem muito. Tem também uma coisa seguinte, que aí um pede um favor para o outro, não nesse caso deles aqui, mas em outras cartas, né? Ele conta, o sujeito escreveu que pedindo um emprego para a sobrinha, né? E Muito. aí, como fazer com esse negócio, né? Todo esse coisa. Se a pessoa ocupa um cargo, né? Como é o caso do Drummond ou do Mário em certos momentos, um cargo burocrático e aí que tem alguma influência nessa rede de empregos, né? Aí é solicitado pela dinâmica do favor que é tão forte, né? Na O vida que que você brasileira. conseguiu identificar nas cartas, não só do Drummond, mas relacionadas ao contemporâneo político e momento que eles viviam? Eles falavam também muito disso, né? É. Então, porque são vários momentos, né? Uhum. Porque essa correspondência, né, de 24 a 45, por exemplo, né, a, período decisivo da vida brasileira, né, com grande... Uma coisa fundamental, Afonso, é o Mário, o comprometimento dele com o paulistismo de 1932. Esse é um negócio crucial, porque o Mário tinha uma família, uma relação com São Paulo e com a burguesia paulista, né? Que fazia com que ele tivesse uma ligação forte do lado paulista, né?
e nesse momento estão em confronto, né? Então, isso é muito crucial, é muito difícil. É aquela revolução que quem perdeu comemorou, né? Os paulistas comemoram até hoje a derrota, né? Derrota, porque reafirmam esse é um tema muito forte no Mário de Andrade, esse vínculo com a história da burguesia paulista, que depois, nos anos 40, ele dilaceradamente ele se espia disso, ele se pune disso, né? E E curiosamente, ali reconhece. fazendo uma divagação, 30 foi a data que Drummond saiu para morar no Rio, né? A convite de Gustavo Capanema. E eles continuaram a troca de correspondências com uma realidade tão adversa que Drummond passou, né? O Mário sempre se preocupava paternalmente com o destino profissional da vida, né? Porque o Drummond dos anos 20 é aquele que não sabe para onde vai, né? Volta para Itabira num determinado momento para ser professor de português e geografia em 1926, imagina, né? Tentar tocar os negócios do pai na fazenda. Diz que ele ficou 2 dias lá, foi embora correndo. Ele descreve a saída dele lá. É cômico, né? É. Tentou voltar para a fazenda do pai. Se formar em farmácia, né? Ou seja, ele é um gauche mesmo nesse Tá? sentido, né? Para se aceitar, ajeitar na vida e o caminho vem via Capanema e esse coisa que o Sérgio Miceli analisa sociologicamente, que é a cooptação de intelectuais para a máquina do Estado, né? A partir de 1930, e especialmente de uma dessas oligarquias decadentes, né? Que é o caso, né? E que estão à mercê e que vão ocupar posições, geralmente do segundo escalão E que, de dessas certa forma, burocracias. né, como o próprio Miceli fala no livro, eles formaram as mentalidades dessa época, né? É, Em contraponto a essa coisa do Estado buscar as mentalidades, buscar as cabeças também formaram o Estado. é. Então, é complexo, é contraditório por Também. excelência, Tanto né? que, assim, se Isso. você fosse analisar, fazendo também uma digressão, na chegada da ditadura, em 64, a primeira coisa que foi feita foi tirar os intelectuais. Estavam até aquele momento no Estado. Juscelino Kubitschek, Jango, todos eles ao lado dos intelectuais. A primeira coisa que a ditadura fez, falou, sem intelectual. É. E Drummond, é, na máquina estatal, escrevendo o sentimento do mundo é a rosa do povo, né? Então, isso é contradição, né? Mas, em suma, esse é um capítulo complexo e vai além da, da correspondência, né? Da Isso aí já vai direto. epistolografia. Mas, José, eu achei ótimo a nossa conversa, tá? Achei ótimo, ótimo. E, curiosamente, dá margem a outras, né? Eu fico É. pensando assim, que a gente nem falou, mas eu queria uma opinião sua, que seja uma digressão. Qual o papel dos Correios nessa brincadeira? Correio enquanto instituição, você já pensou nisso? Não, não pensei, Bem, eu Afonso. pensei agora aqui, falei, gente, É, atrás dessa nossa conversa, tem um troço que chamava Correio, que eles pegavam as cartas, iam lá, botava selo, entregava na hora certa. Eu lembro aí, me lembrei do Iglesias, ele falou, Afonso, tem que colocar até 17 horas, porque aí chega a carta 2 dias depois, e aí eu recebo 2 dias depois a carta que eu escrevi 2 dias antes. Os é, Correios também tiveram um papel aí, né, interessante nessa história. é uma estrutura que funcionava, né? Pelo jeito, Isso. porque não há grandes queixas de extravio, né? Na verdade, dessa correspondência toda. Agora, eu proponho eu terminar com uma coisa aqui do Drummond sobre o Mário, que tem a ver tudo com a epistolografia. Agora já que no Observador no Escritório, né? O livro do Drummond, que tem partes do diário que ele escreveu, né? E depois publicou aqui, né? Nessa altura, ele
o Mário tinha recentemente morrido, em 1945, e ele escreve uma anotação que diz assim: debulho a correspondência de Mário de Andrade com Rodrigo Melo Franco de Andrade, Belo Franco de Andrade. para resumir tudo o que se refere à elaboração da monografia do Mário sobre Frei Jesuíno do Monte Carmelo, né? O pintor que ele estudou e escreveu uma monografia sobre, né? Veja você, o Drummond estudando a correspondência do Mário com o Rodrigo, que é essa questão do trabalho sobre patrimônio, né? E aí ele diz: admiro mais uma vez a aguda consciência intelectual de Mário. Levou 4 anos para escrever esse trabalho sobre um pintor religioso do século XVIII em São Paulo, de reduzida importância na história geral da pintura brasileira. Fez pesquisas que um Rafael mereceria. Gastou dias e dias no confronto de fotos, desesperou muitas vezes e, ao morrer, ainda não estava satisfeito com o livro encomendado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Então, você vê que é um testemunho sobre quanto a correspondência diz de alguém, de um outro, né? A correspondência sobre a criação da instituição, né? Do patrimônio cultural, e como é que esse sujeito se dedica muito além do que seria os limites da sua tarefa, né? Quer dizer, porque Frei Jesuíno do Monte Carmelo tem uma importância, mesmo que com um artista menor, na constituição, no entendimento de um processo cultural, né? E é preciso esse empenho, assim, sacrificial, né? que o Drummond reconhece no Mário. E isso é, portanto, um correspondente, agora relendo as cartas de Mário para um outro, né? Onde ele identifica, né? Mais uma dimensão disso que nós estamos falando, né? Uma história de muitos níveis, muitas camadas de questões, todas envolvidas nessas trocas. Mas explica também a dedicação e a importância e o sentimento de perenidade que Drummond tinha sobre as correspondências. Exato, exatamente. Bem, Pois querido, muitíssimo obrigado, viu? Acho que a gente foi além do que devia, mas também a gente fez boas digressões aqui. Obrigado a você que está nos assistindo. Novamente digo que esse ciclo de debates sobre a obra de correspondências de Drummond e de tantos outros que a gente vem conversando é um patrocínio do Sesc São Paulo. Vai ser exibido nos YouTubes do Sesc e do Sesc CPF. E eu venho aqui agradecer demais a Miguel Wisnik por mais esse tempo contigo, amigo. Muito obrigado. Eu agradeço, Afonso. Que bom. Muito feliz de estar aqui, de poder ter essa conversa, que eu nunca tinha tido com ninguém sobre parar para falar disso, né? Eu também fiquei aqui buscando umas coisas que eu acho que a gente ainda vai falar muito daqui para frente sobre isso, viu? Porque tem muito a dizer, muito a ser revelado através dessas correspondências. Exatamente. Obrigado. Obrigado, beleza.